de Deus Filho, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a prosperidade divina entrando na tua família, a prosperidade divina entrando na tua casa, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, a prosperidade rendendo a escassez, rendendo a inveja, rendendo as contrariedades e resistências do inimigo, e tudo dando certo, você prosperando, avançando, e o nome de Jesus glorificado. E pedimos a sabedoria do Senhor para o dia de hoje, uma sabedoria especial. Livra-nos do laço do diabo, Senhor. Livra-nos das tentações, livra-nos da maldade. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo contra nossas vidas e nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e do Teu favor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. O Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. Preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra, ela pode nortear muitas decisões e também aquilo que você está ouvindo. Deus está operando muito através desse propósito que nós começamos ele, e eu sinto que Deus quer mexer em muitas coisas. É isso que eu sinto dentro de mim, que Deus está mexendo na vida das pessoas, Deus está trabalhando dentro delas, no interior. É uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo abrindo os olhos das pessoas. Tem gente que não dava atenção e agora começou a dar atenção, porque Deus está chamando a sua atenção para um novo tempo. Isso que você sente aí dentro de você, de se aproximar mais de Deus, de criar uma conexão mais cerca, mais próxima de Deus, essa é uma obra do Espírito. Saiba que isso é uma obra do Espírito que está trazendo você nessa oração, o que está levando você a orar mais, o que está levando você a se entregar. Isso é a obra do Espírito Santo na tua vida, e glória a Deus por isso. Tem um texto da palavra que é João 10:5, que diz assim, preste atenção: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz, mas não seguirão a voz dos estranhos. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Jesus, para dar ouvidos à voz dele e não às outras vozes. Esse mundo está cercado de vozes contrárias, vozes que você pode até pensar que são de Deus, mas a voz do estranho que a Bíblia está dizendo aqui é a voz que não leva você para perto de Deus. Ao contrário, ele leva para longe da vontade de Deus. E hoje existem muitas pessoas que querem dar palpite na nossa vida. Existem pessoas que querem manipular você e querem dizer tudo para você, de como você deve viver, do que você deve comprar, do que você deve empreender, daquilo que você não deve se dedicar. Mas você tem que se deter a uma voz, a voz do Espírito Santo. Você tem que consagrar a sua vida à voz do Espírito Santo, que conhece não apenas o seu ontem e o seu hoje, mas conhece toda a eternidade. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo anda certo, anda na luz, anda livre de todo mal. E um detalhe, quando você ouve a Deus, você está andando num caminho não só de luz, mas você está contando com todo o aparato celestial. Ouvir a voz de Deus vai conduzir você seguro aqui nesse mundo.
E você vai poder contar com os anjos de Deus batalhando por você durante toda a sua jornada aqui nessa terra. Então ouça a voz de Deus e não a voz dos estranhos. Existem críticos que vão vir para tentar, muitas vezes, seduzir o teu coração, para que você desista de algo que faz parte do teu propósito. Os críticos vão vir para lhe desanimar. Os críticos vão vir porque estão com inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, não dê ouvidos a críticos para você não deixar de ouvir a Deus. Toda a direção que você precisa para a sua vida está no Espírito Santo, está na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos nos concentrar na voz de Deus, porque daqui a pouco, sabe, existe tantas vozes que vão querer que você faça isso, que você faça aquilo, lhe dando fórmulas e receitas para o sucesso, quando, sabe, uma coisa só é necessária, que você se concentre na voz de Jesus, porque é na voz de Jesus que tem a estratégia, é na voz de Jesus que está o seu rompimento, é na voz de Jesus que está, sabe, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Se concentre na voz dele, se concentre na voz dele. É que, sabe, muitas vezes Deus vai falar coisas com você, enquanto o mundo está dizendo para você, faça isso, faça aquilo, a voz de Jesus diz para você, simplesmente fique aonde você está e eu vou abrir a porta para você. A voz de Jesus vai lhe conduzir sempre num caminho diferente do caminho desse mundo. Enquanto esse mundo, sabe, vai trazer uma ansiedade para você, enquanto esse mundo vai encher você de preocupação, vai encher você de dúvidas e de medos, a voz de Jesus vai te manter seguro. A voz de Jesus vai fazer você caminhar sobre as águas com fé, focado em Deus. Sabe, nós entramos em um caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Entramos num caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Não damos ouvidos a outras vozes. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro e os discípulos estavam dentro do barco, estavam no meio do mar e tiveram aquela visão extraordinária do homem de Nazaré andando sobre as águas, aquilo foi incrível, uma cena de filme, cheio de efeito especial, mas acontecendo na realidade. E Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Enquanto Pedro se concentrou na voz de Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a dar ouvidos, a voz da dúvida, a voz do vento, a voz das águas turbulentas embaixo dos seus pés, ele começou a naufragar. Tem tanta gente dizendo para você, largue esse casamento. Tem tanta gente dizendo para você, saia desse serviço. Tem tanta gente dizendo para você, sabe, que você tem que dar atenção àquelas injustiças que estão fazendo contra você. Ei, mas o que Deus está falando com você? Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que conferir toda voz que vem ao nosso ouvido. Nós temos que conferir com aquilo que Deus está falando conosco. O que Deus está dizendo para mim na palavra dele? O que Jesus está revelando para mim? O que o Espírito Santo está mostrando para mim? Essa é a voz que você tem que se concentrar. É na voz do Espírito Santo. É na voz que nunca lhe abandonou. Jesus é o bom pastor. Se você seguir ele, ele vai lhe conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E você não ficará perdido. É essa a voz que você tem que se concentrar. É na voz de Jesus. É nessa voz que você nunca vai ter problemas. É seguindo a voz dele. Enquanto existem vozes religiosas, sabe, que muitas vezes dizem que não há o poder de Deus, que Deus não faz, que Deus não opera. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está dizendo na sua palavra. Deus está falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ou seja, essa é a voz de Deus. Nós temos que nos concentrar na voz de Deus, e então caminharemos sobre milagres. A voz de Deus
não vai querer que você ande num caminho de fofoca, de mentira, de pecado. A voz de Jesus vai sempre lhe conduzir para um caminho santo, uma vida separada do pecado, uma vida separada, sabe, de todo o enrosco aqui desse mundo. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus está aqui, está na sua palavra. Na sua palavra você pode confiar, você pode descansar totalmente e você terá paz. Eu deixo essa palavra ao teu coração no dia de hoje, porque eu sei que essa é a palavra de Deus para você. Se concentre na voz dele e você viverá milagres. Amém? Você acredita? Escreve aqui nos comentários: a voz de Jesus me guia. Escreve: a voz de Jesus Cristo me guia. É essa voz, meu amigo, é essa voz que você tem que ouvir, a voz de Jesus que guia. É essa voz que lhe dá paz. É essa voz que vai guiar a tua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus da Josiane. E a Josiane escreveu assim: graça e paz. Meu filho tinha gastrite causada por bactéria desde pequeno e sempre estava doente. No final do ano, durante a oração, eu pedi a Deus a cura. E após essa oração, ele não apresentou mais sintomas. Essa semana ele fez uma endoscopia que não revelou mais anormalidades e o exame deu normal. Deus é bom em todo o tempo. Estou aqui agradecendo a Deus e a você por nos ajudar tanto com sua fé e suas orações constantes. Josiane, Jesus Cristo te abençoe. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele cura, Ele opera milagres. E se você entrou aqui em busca de um milagre, em busca de vencer algo na sua vida, você chegou no lugar certo. Jesus Cristo vai tocar na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo vai tocar na tua vida? Então, aguarde, porque é isso que vai acontecer. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você que me acompanha pela TV Bandeirantes, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias às 9 da manhã eu dou uma direção profética que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Eu tenho tido muitos testemunhos das minhas lives das 9 da manhã. Se você puder e quiser, vem estar com a gente. Hoje, 9 da manhã, eu vou estar aqui e vai ser incrível em nome de Jesus Cristo. Tá bom? E também, se você ainda não conhece nossos livros, eu convido você a conhecer. Esse aqui é o Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. É a multiforme maneira de Deus agir. Deus fala conosco e nós temos que estar atentos à sua voz. Esse aqui é um devocional profético que eu tenho sido, assim, agraciado por Deus de receber tantos e tantos testemunhos de como esse livro está sendo um transformador na vida de muitas pessoas. Tem muita direção de Deus aqui para você, um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui, o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai te ajudar. Amém? Se você é o tipo de pessoa que tem sonhos proféticos, quer uma explicação sobre teus sonhos, que você sente que Deus fala com você, esse livro aqui vai te ajudar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que são proféticos e que sim, são uma revelação de Deus para o teu futuro. Amém? Eu também quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kindle. E essa semana, presta atenção, essa semana eu tenho 2 ministrações inéditas que eu irei fazer dentro da Academia Kindle Global. Coisas que eu não falo aqui no YouTube, mas eu vou falar dentro da academia, certo? Então você que é meu aluno na academia, essa semana, na terça, amanhã e quinta-feira, nós vamos ter ministrações especiais. Ministrações especiais, não perca. Quer se tornar aluno da Academia Kindle? Então depois vai lá no meu site www.viniciusiracete.com.br e ali você se torna aluno da nossa Academia Kindle Global. É um treinamento de 1 ano que tem o objetivo de lhe ajudar a crescer espiritualmente, a mudar a sua mentalidade e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora, fazer com que você seja o que Deus desenhou para você aqui nessa terra. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você, que é meu parceiro na televisão,
e é meu intercessor também. Continue orando por nós, certo? Estamos em 2 emissoras, na TV Bandeirantes e na Rede TV. Deus tem nos abençoado e estamos conseguindo realmente ser fiéis ao compromisso que estabelecemos. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas pernas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tive uma visão, e eu vi uma pessoa, sabe, é como se ela estivesse numa prisão, e essa pessoa, ela estava passando por várias celas, tentando sair daquele lugar. E eu acredito que essa prisão que Deus me mostrou é uma prisão espiritual, onde Deus está querendo livrar pessoas que estão aqui e que estão amarradas ou encarceradas em várias áreas espirituais da sua vida, e você está tentando se libertar de algo e não está conseguindo. Jesus Cristo vai lhe dar o poder para você sair dessas prisões que você está, seja de qualquer ordem, seja um pecado, seja um vício, seja um relacionamento tóxico. Eu vim aqui para liberar uma palavra porque o Senhor me mostrou, e eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você para que você consiga vencer. Você está tentando, mas existe cadeias espirituais. E essas cadeias espirituais você vai ter que vencer correndo. E essa corrida vai ser no Espírito. Vai ser você se entregando a Deus mais. Por isso eu quero convidar você a estar comigo nas orações essa semana sem falhar, às 6 da manhã, às 18 horas. Porque Deus está querendo lhe dar liberdade total, quebrar essas correntes, essas celas espirituais que estão te prendendo. Amém? Esses enroscos que você sai de uma coisa e entra noutra. Deus vai te dar vitória e vai te dar direção para você sair totalmente disso que está prendendo a sua vida e impedindo você de viver uma vida livre. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus me comprou uma liberdade. Escreve aí, Jesus me comprou uma liberdade. A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus está querendo fazer com você, tornar você livre de algo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a prosperidade entre agora no lar dessa pessoa, que a prosperidade toque em todas as áreas dela, tornando ela bem-sucedida em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor, para que a paz se estabeleça nesse lar e que a vida abundante que Deus, que Jesus Cristo tem para essa pessoa, se manifeste na vida dela. E nós oramos agora, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, está em cadeias espirituais, está em prisões espirituais, que ela seja livre pelo poder de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que Jesus Cristo veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos libertar, que as cadeias espirituais sejam quebradas agora, que todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, todo tipo de sistema que mantém essa pessoa num cativeiro, até mesmo do pecado, Deus,
até mesmo do pecado, que essa pessoa seja livre agora. Que essa pessoa seja livre agora completamente, no nome de Jesus. Que ela seja liberta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que você consiga sair de pecados, que você consiga sair de amarras espirituais, que você consiga sair de lugares de escuridão, que você consiga sair de relacionamentos tóxicos, que você consiga sair de ambientes errados. Seja livre, Senhor, aonde houver arrependimento, pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de caminhos errados, pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo agora, que a luz de Jesus Cristo entre agora nesse quarto de hospital, que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar onde essa palavra está entrando e que essa pessoa seja livre agora, livre para uma nova vida, livre para uma nova experiência, livre para viver o que Deus tem projetado para a vida dela. E eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, em o nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu te abençoo a ti, a tua casa e tudo que estiver ligado a ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe agora essa oração. Se você foi abençoado, sente que foi abençoado, compartilha com 7 pessoas. Amém? Deus vai trazer isso de volta para você multiplicado. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, em nome de Jesus. Vou estar ao vivo às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz e prosperidade. Deus te guarde, Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, fartura, justiça de Deus, salvação em toda a tua casa e transformação. E oramos para que todos dentro do teu lar tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos que o Senhor nos guie em nossos passos, em nossas decisões, nos livrando do mal, nos livrando da mentira, do engano, daquilo, Senhor, que é forjado, preparado, arquitetado contra nós ou contra a nossa casa. Nós cancelamos no mundo espiritual todo espírito de acidente, de confusão, de intriga, de perturbação, e te pedimos, Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Damos bem-vindo ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos guie a toda a verdade, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento espiritual e livra-nos, Pai. No nome de Jesus, oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Oramos pela cura total e completa daqueles que estão doentes, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus Cristo. Nosso coração está em Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu favor. Oramos também, Senhor, entregando a Ti mais e mais do nosso ser. Renunciamos, ó Pai, à nossa própria vontade e queremos ser guiados por Ti, no nome de Jesus. E te pedimos, Espírito Santo, venha dar ânimo a nós, venha nos dar a força que precisamos, não apenas para vencer no dia de hoje, mas para prosseguir para o alvo daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e para o nosso destino. Nos conecta às pessoas certas, Pai, nos leva aos lugares certos e derrama da Tua graça. No nome de Jesus, que cada
pessoa que está fazendo essa oração junto conosco seja tocada pelo Teu poder. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que o jugo seja quebrado, que todo peso espiritual seja desfeito, no nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem carregado um peso, essa pessoa que tem lutado contra forças espirituais, contra oposições no trabalho dela, na família dela, na vizinhança dela, que agora o Senhor dê vitória a ela, o Senhor coloque a mão sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma irritação violenta nos olhos e eu quero declarar saúde. Jesus Cristo cura, Jesus cura, eu não curo, mas Ele cura. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Seja curado, você que está com essa ardência nas vistas, seja curado, seja curada. Também repreendo toda irritação, você que anda irritado, você que anda perturbado e que não sabe por que está assim, que agora o Senhor te traga paz, que a paz do Espírito Santo venha sobre ti e que seja bloqueado toda e qualquer interferência contra a tua vida, contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, seja livre, seja liberto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desejo a você um excelente dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E quero hoje compartilhar uma palavra que o Senhor me deu, uma palavra um tanto forte, mas também nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos. E no final quero fazer uma oração por você. Nós estamos orando por justiça, justiça total de Deus, contra toda injustiça, contra toda maldade. E o Senhor tem falado comigo, orar sobre isso. E é isso que nós estaremos fazendo hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi da Sheila. E ela escreveu assim: acompanhe as orações e não perca as orações da manhã e da noite. Clamei ao Senhor para destravar uma causa quase impossível, um processo que estava parado há mais de 30 anos. Durante as campanhas para a honra e glória do nome do Senhor, recebi nessa semana um comunicado do advogado informando que o juiz já julgou e liberou o valor devido. A Deus toda a honra, glória e louvor. Agradeço a você por ser canal de bênção em minha vida. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Que Deus abençoe, Sheila. Deus é fiel. Amém? Eu creio que quando estamos na presença de Deus, Deus movimenta a nossa vida de uma maneira sobrenatural, que não iria ser movimentada de outra forma. Por isso, você que está entrando agora nessa oração e que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos. É Deus que está me apresentando para você. Então, inscreva-se. E eu gostaria também de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Compartilhe. Mande aí para amigos, para grupos, para listas de transmissão que você tem. Sei que vai ser uma grande bênção. Essa é uma oração profética. É uma oração profética, é uma palavra que Deus tem para você. Eu quero falar hoje sobre olhe para cima. O Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 4, e é sobre isso que nós vamos falar. Daniel capítulo 4, verso 34. Ergui meus olhos para o céu, e minha razão me foi devolvida. Eu quero lhe aconselhar a você tirar um tempo nos próximos dias para ler Daniel capítulo 4. Fala de Nabucodonosor, um homem extremamente poderoso, grande, que na Babilônia se tornou um ícone, se tornou um homem reconhecido pelo seu poderio, pela sua inteligência. E a Bíblia nos diz que ele teve um sonho
e apenas Daniel conseguiu interpretar. A Bíblia diz que Daniel ficou perturbado, ficou triste, porque provavelmente Daniel tinha consideração pelo rei Nabucodonosor, e Daniel chegou a dizer: meu rei, que esse sonho não seja sobre o Senhor, mas seja sobre os seus inimigos, os inimigos do rei. Mas se for esse sonho, se ele for para o Senhor, então se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, ajeite as coisas na sua vida. Foi o que Daniel falou para ele. A Bíblia diz que se passaram quase um ano. Então Nabucodonosor estava passeando pelos seus lugares belos, estava contemplando toda a beleza daquilo que ele estava construindo, daquilo que ele estava realizando, e ele disse: não fui eu que fiz essa grande obra, e começou a se vangloriar. E a Bíblia diz que naquele exato momento veio sobre ele uma sentença do céu. E essa sentença do céu que veio sobre ele o tornou um homem totalmente fora de si. A Bíblia diz que ele deixou o palácio e ele foi morar no campo. Foi morar debaixo do orvalho do céu, na relva do campo, e pastava como um animal, comia como um animal. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu de Nabucodonosor, e ele se tornou um homem totalmente fora de si, fora do normal. E a Bíblia nos diz que, passado um certo tempo, ele olhou para o alto, está aqui nesse texto que nós lemos: ergui meus olhos para o céu e a minha razão me foi devolvida. E por que foi devolvida? Porque antes tinha sido tirada. Tinha sido tirada por um julgamento divino. Tinha sido tirada pelo Senhor. Exatamente. Muitas vezes nós estamos tão dominados pelo orgulho, cegados pelas nossas convicções, que passamos por cima do que é certo, passamos por cima do que é honesto e acabamos, sem razão, diante do caos, diante da adversidade. Você sabe qual que foi o problema aqui? O problema foi o orgulho que estava instalado no coração de Nabucodonosor. Todos nós temos um pouco de orgulho. Acredito que isso não tem como ser erradicado totalmente, mas nós precisamos nos policiar e tentar, renunciar o máximo. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Eu quero, ter essa humildade de coração, e acredito que esse foi o problema de Nabucodonosor. Ele disse: veja a grande Babilônia que eu construí. Esse é o erro do homem, quando acha que tudo gira em torno dele e que tudo aconteceu por meio dele e que ele está certo em tudo e não está aberto em nada. A falta de reconhecimento de Deus naquilo que você faz, naquilo que você já fez, isso traz um descontrole, isso traz uma ceguez, isso faz com que o orgulho, ele salte do nível 3 para o nível 10, e o orgulho abate. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína. Tem gente que acha que está certa em tudo, tem gente que não se desculpa, tem gente que acha que tudo que tem, que tudo que fez é por causa da sua capacidade, por causa da sua habilidade. É melhor você colocar Deus aí nesse seu texto. É melhor você inserir o nome de Deus aí, porque se não fosse Deus, você não estaria onde você está. Se não fosse Deus, você não teria construído. Quem te deu saúde? Quem te deu força para sair da cama?
Quem tem te dado o dia como um presente? Quem tem guardado a tua vida? Quem tem colocado a mão para que você chegue aonde você chegou? Então, esse foi um problema de Nabucodonosor, o orgulho, a falta de reconhecimento de Deus. Quais as consequências? Perdeu o juízo. Nabucodonosor se comportou como um animal. E ele perdeu a sua dignidade. Perdeu a sua dignidade, perdeu a nobreza, perdeu aquilo que ele tinha, perdeu aquilo que ele havia conquistado, porque saiu da realidade. É um perigo quando você fica cegado pelo seu próprio poder, cegado pelas suas próprias conquistas, cegado pelos seus achismos, quando você não pensa antes de falar, quando você não pensa antes de reagir, quando você acha que você está certo acima de todos e acima de tudo. Nós precisamos rever o que estamos pensando, rever o que estamos agindo, rever se não estamos usando, a nossa liberdade de falar ou a nossa liberdade de fazer o que a gente quer para destruição da vida de outras pessoas, ou queremos, pensar que somos rei e que podemos fazer qualquer coisa e podemos distratar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: nunca distrate ninguém aqui nessa terra. Nunca! Não seja esse tipo de pessoa que, por ter um pouco mais de dinheiro, porque tem um pouco mais de influência, ou porque tem um pouco mais de conhecimento, ou porque tem muitos amigos, que você pode fazer ou falar com as pessoas do jeito e da maneira que você bem entender. O dinheiro, por mais que você tenha, ele não dá a você, uma carta branca para você humilhar as pessoas, para você se achar melhor do que as pessoas. E até mesmo a falta dele, por mais humilde que você seja, por mais simples que você seja, às vezes nós nos achamos o direito de julgar todo mundo, nos achamos o direito de falar mal de todo mundo e não queremos ser responsabilizados por aquilo que nós falamos. Agora, você sabe qual foi o momento chave aqui de Nabucodonosor? A Bíblia diz: levantei meus olhos para o céu e a minha razão foi restaurada para mim. Você sabe o quanto isso faz falta na nossa sociedade? Que as pessoas abram os olhos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam. Então, às vezes, a pessoa está tão cegada que ela não consegue ver. Os religiosos, na época de Jesus, eles batiam o pé e eles não viam Jesus como salvação, porque eles acreditavam tanto na sua religiosidade, tanto, nas suas esmolas, tanto no seu conhecimento, que acabaram deixando de ver a verdadeira vida passando por eles. Pessoas que estão cegadas, pessoas que muitas vezes acham que estão certas, mas estão ferindo e quebrando princípios de forma desonesta e criminosa. Por isso, nós precisamos ter a convicção dentro do nosso espírito que precisamos e dependemos de Deus e que precisamos ver as coisas de acordo com a ótica de Deus. Eu tenho porque Deus me deu, eu sou porque Deus me tornou, eu tenho uma família abençoada porque Deus foi bom, foi misericordioso comigo, conquisto, sou próspero, tenho vitória, as coisas que eu coloco a mão dão certo por causa de Deus na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu reconheço o quão bom é Deus. Como disse Davi no Salmo 51, um homem que se arrependeu profundamente, um homem que reconheceu a sua necessidade, um homem que reconheceu quem ele era diante de Deus. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nem sempre estamos certos, nem sempre seremos, os mais importantes em uma mesa, em um lugar. Os argumentos acabam
quando a pessoa cai tão baixo que tudo que resta é olhar para cima e reconhecer o caminho de volta, o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para a humildade, o caminho de volta para reconhecer a sua dependência do Senhor. A restauração. Nabucodonosor entendeu que existe alguém maior que ele. Quando ele reconheceu que Deus era maior que ele, sua razão voltou, sua dignidade voltou, ele foi restaurado no seu reino, e a Bíblia diz que ele recebeu uma grandeza maior ainda. O padrão de Deus é o seguinte: quando ele restaura, ele te dá mais do que você tinha, mas agora com um testemunho poderoso. Está aqui a palavra do Senhor para a tua vida. Pare de achar que você é maior ou melhor do que todos. Podemos estar errados até mesmo nas nossas convicções mais sinceras. É por isso que, para o homem caminhar com Deus, não basta ele apenas saber como caminhar, ele precisa estar atento. Nos meus passos, o que Jesus faria? Na minha caminhada, o que Jesus faria? Então, é esse o sentimento que nós temos que alimentar. Um sentimento de gratidão a Deus, um sentimento de reconhecimento. Você pode ser muito bom no que você faz, mesmo assim, reconheça que tudo veio da mão de Deus. Pare de dizer que você não precisa de igreja, pare de dizer que você não precisa de Deus, pare de dizer que você conhece as coisas, você é esclarecido. Não, eu sei das coisas. Ei, dobre-se diante de Deus. A Bíblia diz uma coisa: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Você tem a chance de reconhecer Deus na sua vida, e se você reconhecê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador, e se colocar no caminho de Deus, Ele vai te tirar desse poço. Nós temos razão, queremos achar que temos todas as respostas, até não estarmos num poço. E quando estamos num poço, aonde não vemos saída, aonde estamos cheios de dívidas, aonde estamos cheios de problemas para resolver, aí lembra que tem que olhar para o alto e dizer: Deus, fui eu com a minha arrogância, com o meu orgulho, com o meu achismo, falando mal de todos, criticando a todos, que me coloquei nesse lugar. Mas eu me arrependo, Senhor, e olho para o alto, da onde vem a minha salvação. Se você hoje se arrepender do seu orgulho, se arrepender da soberba, da arrogância, e se colocar diante de Deus, Ele pode lhe restaurar e pode lhe dar um novo caminho, uma nova direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, invoque o nome de Jesus aonde você estiver, e a Bíblia diz que você será salvo. Amém? Arrependa-se dos seus pecados e você verá a mão de Deus. Você pode ser uma pessoa muito rica e poderosa. Você pode ser uma pessoa muito importante no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa que tem poder, tem autoridade nas mãos. Você pode ser uma pessoa de governo. Reconheça Deus no seu caminho. Reconheça Deus no seu caminho e você verá a mão dele sobre você. Em nome de Jesus, não há ninguém aqui nessa terra que seja bom e nunca peque. Todos nós carecemos da justiça, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa palavra eu digo para você, ela nos leva a uma reflexão. Quem eu sou e o que eu estou fazendo? Será que eu não estou sendo orgulhoso? Será que eu estou colocando Deus à frente da minha vida? Ou estou me deixando ser dominado por tantas outras coisas? Não. Você sabe, quando você reconhece Deus na sua vida, você coloca a oração como uma prioridade. Você coloca Deus como uma prioridade na sua vida. Amém? Entrego essa palavra a você hoje. E quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho 2 anúncios importantes. Domingo agora eu estarei ministrando na igreja em Alphaville, Barueri.
na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã. E vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar junto conosco. No final da reunião, eu estarei orando por todos aqueles que estão doentes, não só fisicamente, mas emocionalmente. Tem muita gente doente emocionalmente. Eu quero orar por você. Vem, da onde você estiver, vem para cá. Coloque Deus na frente da sua vida, faça um ato de fé. Faça um ato de fé e vem estar com a gente. Domingo às 9 da manhã. Amém? Glória a Deus. E o meu segundo anúncio é que na semana que vem eu vou começar dentro da Academia Kindle o módulo mais importante de todo o ano da Academia, que é o módulo Treinamento Profético. Para aqueles que amam o profético, para aqueles que querem saber mais sobre revelação, sobre dom de profecia, sobre o ofício profético e querem saber mais se ainda existem realmente profetas, se ainda existem dons, nós vamos entrar profundo nesse tema dentro desse módulo. Nós vamos falar o que existe de errado na geração atual sobre o profético, ideias erradas, movimentações erradas, práticas erradas. Nós vamos entrar em tudo isso, certo? Eu creio num profético equilibrado. Eu acredito num profético equilibrado e eu quero compartilhar algumas verdades com você dentro da Academia Kindle Global. Se você não é nosso aluno e gostaria de ser, o link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site. Amém? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Outra coisa, às 9 da manhã de hoje, eu vou fazer um vídeo novo sobre 5 benefícios do jejum e eu vou trazer informações aqui muito importantes, novas sobre o jejum, até porque amanhã eu vou lançar um propósito aqui, um propósito que eu considero um dos maiores propósitos do ano que eu irei fazer de oração e jejum, certo? E eu creio que vai ser uma grande bênção. Amanhã eu vou falar sobre isso na oração das 6 da manhã, certo? Então era muito importante se você assistisse esse vídeo, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, assista depois, tá bom? Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está com uma dor muito forte na boca do estômago. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa. Essa pessoa ela tem uma cicatriz ou alguma coisa aqui no lado direito do ombro dela. E o Senhor me disse que o Senhor me mostrou alguém tocando em você, sabe? Exatamente aí. E daquele dia em diante, você começou a sentir dores no seu corpo que você nunca sentiu. Eu quero orar quebrando toda obra de maldade contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vai abrir os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Tem também um plantador de soja que está aí me escutando, ou a mulher dele, alguém da família dele, que tem havido muitos atrapalhos e acidentes, inclusive com as pessoas próximas dele. E eu quero declarar por terra essa maldade, essa inveja contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você tem que orar. Você tem que orar aonde você caminhar no meio do seu campo,
Você tem que orar, profetizar a bênção de Deus, pedir a bênção do Senhor, reconhecer que você precisa do Senhor para que essas coisas ruins que têm acontecido parem contra você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos que há um Deus que luta por nós. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, nos substituiu naquela cruz. Sim, nós cremos que fomos lavados e redimidos por Jesus Cristo. Ele levou sobre ele toda a culpa, toda a dor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Deus na nossa vida, de Cristo Jesus, de salvação por meio de Cristo Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Deus, nossa família diante de Deus. E te pedimos agora, Pai, opera a justiça divina em favor da nossa vida, em favor da nossa família e de tudo aquilo que estiver ligado a nós. Que a justiça total de Deus se cumpra agora. Oramos pela manifestação da justiça de Deus na nossa vida, para que o Senhor trabalhe em nosso favor, para que o Senhor opere aonde não conseguimos, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado. Senhor, transforma realidades, muda vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa. Livra ela do laço de Satanás. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. E toda pessoa que está debaixo de um ataque espiritual seja livre, que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus te cubra, que toda maldade seja quebrada. E que o Senhor opere milagres na tua vida. E eu oro reconhecendo que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa fé está nele. Olhamos para o alto e cremos em Jesus. Cremos, colocamos toda a nossa fé diante dele. Consagramos a ti nosso dia. Amém e amém. Um excelente dia para você na paz e na graça do nosso Salvador. Compartilhe essa oração, reparta o pão em nome de Jesus. Até mais.